Hoje eu vou ensinar para vocês esse pão sovado. Eu aprendi no curso de padeiro e vou estar mostrando passo a passo aqui para vocês. Para a esponja vamos precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco e água. Começa dando uma misturadinha. E agora eu vou acrescentar água. Esses ingredientes é apenas para fazer a esponja. Eu começo misturando essa massa com a colher e quando começar a dificultar, eu coloco a mão na massa. Misturo tudo muito bem até incorporar tudo e virar uma massinha, até não ficar nenhuma farinha de trigo mais solta. Eu coloquei o vídeo em modo acelerado para não ficar muito longo. Porém, eu não cortei para vocês verem bem esse processo. E olha só, já virou essa massinha. Isso aqui é a esponja. Agora eu vou passar para um bowl. Vou cobrir com plástico filme e vou deixar descansar até crescer. E só depois dela crescida, nós vamos para a segunda etapa, que é fazer a massa. Vamos precisar de farinha de trigo, leite em pó, sal, ovos. Esse ovo eu juntei o ovo com a gema, misturei e pesei. Vamos precisar da gema, da esponja já desenvolvida, o açúcar e água. Eu começo misturando aqui os ingredientes secos, a farinha de trigo, o leite em pó, o sal e o açúcar. Agora eu dou uma misturadinha. E aqui eu vou fazer um buraco e nesse buraco eu vou estar adicionando os ingredientes líquidos, os ovos. Aqui eu poderia ter misturado tudo junto, a água com o ovo e as gemas, e estar adicionando conforme estou mostrando agora. Estou colocando separado, coloquei a gema, agora eu vou adicionar toda a água. Eu vou começar acrescentando a minha esponja em pedaços, aqui no meio do líquido. E vou dando uma misturadinha para facilitar, para dissolver. Eu não misturo logo tudo junto com a farinha, para evitar empelotar, para essa massa não ficar com gruminhos. E agora eu vou misturando tudo. Eu já poderia estar levando essa massa para bater, porém eu gosto de misturar sempre muito bem, para não ficar nenhuma farinha de trigo solta e ficar voando na hora de bater. Depois que a minha massa já juntou toda aqui, ó, virou uma bolinha, agora sim eu levo para bater em velocidade baixa, até incorporar tudo. E essa massa eu vou bater ela até atingir o ponto de véu. E olha só, a minha massa já chegou no ponto de véu. Olha só. Agora eu vou fazer uma bolinha, que isso facilita visualizar na hora que ela dobrar de tamanho. Eu cobri e deixei descansar até ela dobrar de tamanho. E olha só, ficou dessa forma. Agora eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo na bancada. Não precisa ser muita, é sem excesso. E eu pego essa massa, viro o lado mais lisinho para baixo, essa partezinha mais feinha para cima. Começo a abrir essa massa com a ponta dos dedos, vou sempre dando uma esticadinha para facilitar, ficar um
retângulo. E vou aqui com paciência, arrumando essa massa, abrindo. Coloquei mais uma vez o vídeo acelerado. Aqui eu já abri bem a massa e agora sim eu vou começar a dobrar ela. Arrumo ela bem direitinho aqui, ó. E começo a dobrar, posso ir dobrando e dando uma apertadinha. E vou enrolando tipo um rocambole. Sempre enrolando e arrumando. Agora no finalzinho eu viro a massa e vou dando uma apertadinha assim, selando bem essa massa para evitar ela abrir. Depois eu coloco a emenda para baixo, vou dando uma arrumada no meu rolinho. Depois do meu rolo estar bem certinho, eu vou cortar. Vou medir aproximadamente uns 3 dedos. Usem uma faca bem afiada para evitar ficar picotando essa massa. E agora eu vou fazer os cortes, vou cortar as porções. Vou usar esse aqui como base para cortar os demais. E aqui eu medi um pedaço ainda grande. Eu poderia ter deixado menor, para ao invés de fazer com 5 porções, fazer com 6. Ou seja, fazer 2 pães com 3 rolinhos cada. No meu caso aqui vai ficar um com 3 e outro com 2. Agora eu pego as porções, eu coloco ela virada assim para cima e coloco uma do lado da outra. Vou dando sempre uma apertadinha também em cima, dando uma achatadinha nelas e grudando elas. Olha só a outra que ficou de 2, mas não tem problema, também vai ficar legal. Faço o mesmo processo nessa outra. E eu gosto também de dar uma apertadinha assim, ó, na massa, em cada uma delas, ó, para elas grudar bem, para elas não se soltar. Eu estou ali com a minha forma com uma folha teflonada, mas se caso vocês não tiverem, podem untar com óleo ou podem também não untar, também dá certo. Eu coloquei aqui nesse plástico filme e deixei descansar até dobrar de tamanho. Na verdade não é um plástico filme, é um saquinho mesmo. Eu preferi. Se caso vocês for colocar o plástico filme, ele tem que ficar bem afastado, não pode grudar no pão para não deformar. E depois que já dobrou de tamanho, eu vou pincelar o ovo batido com bastante delicadeza. Eu pincelo o ovo em cima de todo o pão, deixo secar por 15 minutos e depois eu repito o processo. Faça um corte no meio do pão, usando uma lâmina afiada, e esse corte tem que ser mais profundo. Forno pré-aquecido, 200 graus, e assar por aproximadamente 30 minutos, ou até que ele fique bem douradinho. O meu pão já assou, olha só, ele fica bastante douradinho, e assim que ele sai do forno, eu pincelo manteiga por cima, para ele dar esse brilho maravilhoso. Depois que eu pincelar essa manteiga, eu passo imediatamente para uma grade de resfriamento e deixo esfriar em temperatura ambiente. E olha, o pãozinho depois de assado ficou assim. Eu vou mostrar para vocês o quanto ele fica bem fofinho. Ele desfia, olha só. E essa foi mais uma receitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.